Olá, meu nome é Alcindo, sirvo a Jesus Cristo em uma parte da igreja de Joinville, Santa Catarina, e quero convidá-lo para estudarmos nas Escrituras Sagradas, conforme disse o Senhor Jesus, as coisas que em breve devem acontecer. Este canal tem por objetivo a realização de pequenos vídeos de estudos que contemplem a escatologia bíblica, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. O que é escatologia? Escatologia é a parte da teologia que trata dos últimos dias. Dias estes que, creio, estão rapidamente se aproximando em nosso tempo. Mas por que estudar as profecias bíblicas? Em primeiro lugar, porque a segunda vinda de Cristo se aproxima e temos que estar preparados. Olha o que diz esse texto de Mateus 25, 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então note que na iminência da vinda do noivo, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, assim como o Senhor há de voltar, sua igreja há de se preparar para a sua volta. Olha o que diz esse texto de Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui notamos que quando chegar às bodas do Cordeiro, a sua noiva ou a sua esposa vai estar preparada, vai estar ataviada para o encontro com o noivo em sua vinda. Então, esta é uma razão importantíssima para que estejamos nos preparando e estudando as profecias relacionadas com a vinda de Cristo. Outra razão, porque seremos bem-aventurados. Olha aqui esse texto de Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nesse texto de Apocalipse, o que vemos? Vemos o Senhor Jesus dizendo que serão bem-aventurados, tanto aqueles que leem, como aqueles que ouvem as palavras das profecias contidas no livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então esta é uma razão maravilhosa para estudarmos as profecias bíblicas. Mas há ainda outra razão. Porque Jesus nos instruiu a conhecermos as palavras dos profetas. Você sabia disso? Este é o texto que nós vemos aqui em Mateus 24, de 14 a 15. Veja. Jesus diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando virá o fim? Quando o evangelho for pregado a todas as nações, um grande sinal das Escrituras. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha aqui. Esse texto é maravilhoso e traz grande luz para nós. Porque o Senhor Jesus está nos ensinando que quando aprouver a Deus que o Evangelho tenha atingido toda a face da terra em testemunho de Cristo, chegará o tempo do fim. Então, o que há de acontecer? Primeiro, há de surgir um personagem que Daniel chama de abominação da desolação e que há de estar no lugar santo. Portanto, precisamos procurar entender bem o que isso significa. Devemos estudar o livro de Daniel, como instruiu o Senhor Jesus, e buscar entendimento sobre esse tempo profético.
Vamos adiante. Há outra razão. Porque a palavra profética vai trazer luz para o nosso caminho e para o nosso entendimento. Olha aqui esse texto de 2 Pedro 1, de 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Começar desse último texto. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esta é uma palavra que tem que ser uma diretriz para os nossos estudos das profecias. Os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. E no versículo 19 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Então é a palavra profética que vai nos dar luz, quando o Senhor Jesus, que aqui é dito assim, até que o dia amanheça. Que dia? É o Senhor Jesus na sua vinda. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Está se referindo à volta do Senhor. Nós precisamos ter muito claro a palavra profética, porque ela vai ser uma luz que vai iluminar o nosso caminho e o nosso entendimento. Muitos têm procurado outras fontes, como especulações de internet, revelação aqui, revelação de lá, para entender os dias proféticos, mas eles estarão em grande engano. Somente alicerçados nas palavras dos profetas, teremos luz para enxergar os dias futuros. Por exemplo, se quisermos conhecer melhor sobre quem é o Anticristo, precisamos da luz de Daniel, de Abacuque, de Ezequiel e de outros profetas. Um outro exemplo. As 7 festas de Israel nos dão um cronograma profético para compreendermos os tempos determinados por Deus em sua palavra. As festas da primavera estão ligadas à primeira vinda de Cristo, enquanto que as festas de outono estão relacionadas profeticamente com a sua segunda vinda. Ah, irmão, nós precisamos muito da luz da palavra profética revelada nas Escrituras. E há ainda mais uma razão para nós estudarmos as profecias. Porque Deus prometeu que vamos entender as profecias nos tempos do fim. Você sabia disso? Isso deve ser uma inspiração para nós estudarmos as profecias. Porque muitas das profecias que estavam seladas vão se abrir para nós. Deus vai nos revelar. Olha aqui esse texto de Daniel 12, 7 a 10. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Observe que esta mesma cena você vai encontrar em Apocalipse capítulo 10. Se você quer compreender bem isto, temos que estudar os 2 textos. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, quem está ouvindo aqui é Daniel, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor está nos dizendo que estas profecias de Daniel estariam seladas até o tempo do fim, quando então seriam reveladas. Para quem?
para os sábios, para aqueles que tiverem o seu coração no Senhor, procurando esquadrinhar e conhecer a sua palavra. E então, vamos estudar as profecias bíblicas para o nosso tempo? Vamos? Meu propósito ao realizar esses estudos é o de servir a congregação local em Joinville, aqui em Santa Catarina. Porém, se esse assunto lhe interessa, inscreva-se no canal e acione o sininho para que você possa receber as notificações dos estudos, conforme forem publicados. Assuntos de outra natureza podem ser encontrados em meu blog, cujo link se encontra na descrição do canal. Forte abraço e bons estudos!